Leitura, caderno informativo, Direito Administrativo 2021, STJ. Concurso público. Impedir que um candidato prossiga no concurso público para ingresso porque foi usuário de drogas há 7 anos acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo. Importante. Impedir que o candidato em concurso público que já é integrante dos quadros da administração prossiga no certame para ingresso nas fileiras da Polícia Militar na fase de sindicância de vida pregressa, fundada em relato do próprio candidato no formulário de ingresso na corporação de que foi usuário de drogas há 7 anos, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado um grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. Anistia política. Se o anistiado político ocupava um cargo público quando foi perseguido e seu cargo foi transformado em outro, o valor da reparação mensal deverá ser igual à remuneração do atual cargo. No tocante ao valor da reparação mensal devida aos anistiados políticos, a fixação do quanto indenizatório por pesquisa de mercado deve ser supletiva, utilizada apenas quando não há, por outros meios, como se estipular o valor da prestação mensal permanente e continuada. Exemplo: João era fiscal do IAPCA. Em razão da perseguição política ocorrida durante o regime militar, ele foi obrigado a abandonar o cargo, fugindo para o Paraguai. Se a União reconhecer a condição de anistiado político de João, deverá fixar reparação mensal em valor igual à remuneração do auditor fiscal da Receita Federal, considerado que o fiscal IAPC foi transformado neste outro cargo. Não se deve utilizar aqui o critério de pesquisa de mercado. Concurso público. Se houve determinação judicial para que o município fizesse contratação temporária em razão da Covid, não se pode dizer que isso configure preterição ilegal de pessoa aprovada no concurso para o mesmo cargo, sendo que o certame era para cadastro de reserva. A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções do cargo de enfermeiro em decorrência da pandemia causada pelo vírus SARS e determinada por decisão judicial não configura preterição ilegal arbitrária, nem enseja direito a provimento em cargo público em favor de candidato aprovado em cadastro de reserva. Improbidade administrativa. Cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nas ações de improbidade administrativa. Aplica-se a ação de improbidade administrativa previsto no artigo 19, parágrafo 1º da Lei de Ação Popular, segundo o qual, das decisões interlocutórias, cabe agravo de instrumento. A decisão interlocutória proferida no bojo de uma ação de improbidade administrativa pode ser impugnada por agravo de instrumento, com base no artigo 19, parágrafo 1º da Lei 4717, ainda que a hipótese não esteja prevista no rol do 1015. Nas ações de improbidade, o CPC aplica-se subsidiariamente, privilegiando-se as normas de microsistema processual coletivo, para assegurar a efetividade da jurisdição no trato dos direitos coletivos. Improbidade administrativa. São cabíveis medidas executivas atípicas de cunho não patrimonial no cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. É cabível a apreensão de passaporte de pessoa e suspensão de CNH no bojo do cumprimento de sentença proferida em ação de improbidade administrativa. Em regra, a jurisdição do STJ entende ser possível. Em regra, a jurisprudência do STJ entende ser possível a aplicação de medidas executivas atípicas na execução e no cumprimento de sentença comum, desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da
Hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Na contratação de improbidade administrativa, com ainda mais razão, há a possibilidade de aplicação de medidas executivas atípicas, por se tutela a moralidade e o patrimônio público. No que diz respeito à proporcionalidade, o fato de se tratar de uma ação de improbidade administrativa deve ser levado em consideração na análise do cabimento de medida aflitiva, não pessoal no caso concreto, já que envolve maior interesse público. Servidores públicos, o pagamento indevido feito ao servidor público e que decorreu de erro administrativo está sujeito à devolução, salvo se o servidor, no caso concreto, comprovar a sua boa-fé objetiva. Atualize o informativo 579 do STJ. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrente de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprovar boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Responsabilidade civil do Estado. As ações de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de perseguição, tortura e prisão por motivos políticos ocorridas durante o serviço militar são imprescritíveis. Súmula 647. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Aposentadoria. O Tribunal de Contas tem prazo de 5 anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Prazo esse contado da chegada do processo à Corte de Contas. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos aos prazos de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo às respectivas Cortes de Contas. Os tribunais de contas estão sujeitos a prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Código de Trânsito. Quando uma empresa que revende carros usados adquire um veículo, deverá providenciar a expedição de novo CRV, mesmo que o automóvel seja destinado a posterior revenda. A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica obrigatoriamente na expedição de novo certificado de registro de veículos, conforme o 123.1 do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins posteriores de revenda. O artigo 123 será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando for transferida a propriedade. Improbidade administrativa. O acordo de não persecução civil pode ser celebrado mesmo que a ação de improbidade administrativa já esteja em fase de recurso. É possível acordo de não persecução civil no âmbito da ação de improbidade administrativa em fase recursal. Servidores públicos. Servidores públicos federais não possuem direito aos quintos no período de 98 a 2001. No entanto, fica resguardada a situação daqueles que recebiam as verbas por força de decisão judicial ou administrativa. Os servidores públicos federais, quando desempenham funções gratificadas, tinham direito de incorporar em sua remuneração a vantagem decorrente do cargo em comissão ou em função de direção. Isso estava previsto na redação original do artigo 62. Isso ficou conhecido como incorporação de quintos em razão do exercício de funções gratificadas. Houve uma discussão se os servidores públicos federais tiveram direito à incorporação dos quintos no período que vai de 98 a 2001.
Após várias decisões favoráveis aos servidores, o STF decidiu em sentido contrário. Em 2015, o STF decidiu que não era permitida a incorporação dos quintos nesse período e que essa possibilidade acabou com a edição da MP convertida em lei em 97. 97. Ocorre que muitos servidores estavam recebendo os quintos referentes ao período 98 de 2001 por força de decisões judiciais ou administrativo. Como ficou a situação dessas pessoas? O STF, em embargo de declaração, decidiu modular os efeitos da decisão e afirmou o seguinte: é indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando houve uma decisão judicial transitada e julgada em favor do servidor. Neste caso, o servidor já incorporou definitivamente os quintos ao seu patrimônio jurídico. Se o servidor estava recebendo os quintos em razão de decisão administrativa ou de decisão judicial não definitiva, o pagamento dos quintos é indevido. No entanto, os efeitos da decisão foram modulados, de modo que aqueles que recebem a parcela até a data de hoje terão o pagamento mantido até a sua absorção integral, por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Em outras palavras, a remuneração ou os proventos não diminuirão de valor imediatamente. No entanto, quando houver um aumento, esse valor aos quintos sumirá, sendo absorvido pelo aumento. O STJ acompanhou o STF e fixou a seguinte tese: servidores públicos federais civis não possuem direito à incorporação de quintos décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição de lei de 98 e a MP de 2001. Porém, os servidores públicos que recebem quintos décimos pelos exercícios de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei 98 de 2001, seja por decisão administrativa ou judicial, não transitada e julgado, possuem o direito subjetivo de continuar recebendo os quintos décimos até o momento de sua absorção integral, por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos décimos estiver consubstanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato. Exercício da advocacia e cargos públicos. O cargo público de agente de trânsito é incompatível com o exercício da advocacia. O exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidores de ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do 28.5 da Lei do Estatuto da OAB, Lei 8906. Código de Trânsito. É possível a expedição de CNH a motorista que cometa tão somente infração administrativa no período de um ano em que ele está apenas com a permissão para dirigir. A pessoa que foi aprovada nos exames do Detran para condução de veículos recebe inicialmente uma permissão para dirigir, com validade de um ano. Somente ao final deste período, ela irá receber a Carteira Nacional de Habilitação, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. É o que prevê o parágrafo 3º do artigo 148. Ocorre que o STJ decidiu que o 148, parágrafo 3º do Código do CTB é parcialmente inconstitucional, excluindo sua aplicação à hipótese de infração grave ou gravíssima, meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor. Para as infrações cometidas na condução de veículo automotor, deve-se aplicar literalmente o parágrafo 3º do artigo 148 do CTB e a CNH não será concedida. Isso porque, se a infração é cometida na condução de veículos automotor, isso gera efetivo risco à segurança do trânsito. Por outro lado, se a infração cometida foi meramente administrativa, não se deve aplicar o parágrafo 3º do 148 do CTB e a CNH pode ser concedida. Isso porque, se a infração é meramente administrativa, ela não tem o condão de gerar risco à segurança do trânsito. Revisão dos temas repetitivos da STJ envolvendo juros na desapropriação em virtude de decisão da ADI 2332. O STF, no dia 17 de 5 de 2018, ao julgar a ADI 2332, modificou vários entendimentos jurisprudenciais consolidados envolvendo desapropriação. Como o STJ havia seguindo esses entendimentos consolidados, teve que acompanhar as alterações promovidas pela ADI e modificar suas teses.
Tese, refe- tese revisada do repetitivo 126 do STJ. A original dizia o seguinte: nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida de 97 devem ser fixados 6% ao ano até 2001 e a partir de então 12% ao ano, na forma da súmula 618 do STF. A tese revisada. O índice de juros, juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até até 97, data anterior à vigência de 97. Foi cancelada a súmula 408, do STJ. A súmula 408 não tinha, a súmula 408 do STJ tinha redação igual à tese do 126 do STJ original, e por isso foi cancelada. Súmula 408. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória de 97 devem ser fixados em 6% até 2001. 97 deve ser fixado em 6% até 2001 e a partir de então 12% ao ano, na forma da súmula 618 do STF. Imóvel produtivo e não cabimento de juros compensatórios, tese revisada. Outra tese revisada. Tese original. Eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios. Eventual improdutividade do imóvel não afasta o direito aos juros compensatórios, pois esses restituem não só o que o expropriado deixou de ganhar com a perda antecipada, mas também a expectativa de renda, considerando a possibilidade do imóvel ser aproveitado a qualquer momento, de forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento do seu valor à vista. Tese revisada. Até 1999, data anterior à edição da MP de 99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos. Imóvel que não pode ser explorado economicamente e não cabimento de juros compensatórios. Imóvel que não pode ser explorado economicamente e não cabimento de juros compensatórios. Tese revisada do termo repetitivo do 281 da STJ. Tese original. São indevidos os juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica, seja atual ou futura, em decorrência de limitações legais ou da situação geográfica ou topográfica do local onde se situa a propriedade. Mesmo antes da tese revisada, mesmo antes da MP de 99, são indevidos os juros compensatórios quando a propriedade se mostrar impassível de qualquer espécie de exploração econômica atual ou futura em decorrência de limitações legais ou fáticas. Imóvel com índice produtivo zero e não cabimento de juros compensatórios. Tese revisada. Tese original. Para aferir incidente de juros compensatórios em imóvel improdutivo deve ser observado o princípio rege o ato. O princípio tempus regit ato, assim como acontece na fixação de percentual desses juros. As restrições contidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 15A, inseridas pela MP de 99, e reedições as quais vedam a incidência de juros compensatórios em propriedade improdutiva serão aplicáveis tão somente às situações ocorridas após a sua vigência. Tese revisada. A partir de 99, data da edição da MP de 99, exige-se a prova pelo
expropriado da efetiva perda da renda para a incidência de juros compensatórios. E desde 2000, data da edição da MP, veda-se a incidência de juros compensatórios em imóvel com índice de produtividade zero. Cancelada a tese fixadas no tema repetitivo 283. Cancelamento do tema repetitivo 283. Tese cancelada. Para aferir a incidência dos juros compensatórios em imóvel produtivo, deve ser observado o princípio regi acto, assim como acontece na fixação do percentual desses juros. Publicada a medida liminar concedida na DI 2332, deve ser suspensa a aplicabilidade do parágrafo 1º segundo o artigo 15A do decreto 3365, até que haja julgamento do mérito da demanda. A nova tese firmada no repetitivo 1072. Os juros compensatórios observam um percentual vigente no momento de sua incidência. Não cabe ao STJ definir os efeitos da liminar que vigorou a ADI 2332. A discussão acerca da eficácia e efeitos da medida cautelar ou do julgamento de mérito da ADI não comporta visão em recurso especial. Limitação temporal, súmulas 12, 70 e 102. Súmula 12 do STJ, em desapropriação são acumulados juros compensatórios e moratórios. Súmula 70. Os juros moratórios da desapropriação direta e indireta contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. Súmula 102 do STJ. A incidência de juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei. Anatocismo vedado em lei. As súmulas 12, 70 e 102 somente se aplicam a situações ocorridas até 2000, data anterior à vigência da MP de 34. Temas diversos. Pessoa jurídica de direito público tem o direito à indenização por danos morais relacionados à violação da honra ou imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados, em geral, for evidente. Imagine que um particular profere palavra ofensiva contra a administração pública. A pessoa jurídica de direito público terá o direito a indenizar por danos morais sob a alegação de que sofreu violação de sua honra ou imagem? Não. Em regra, a pessoa jurídica de direito público não pode pleitear contra particular indenização por dano moral relacionado à violação de honra ou imagem. Nesse sentido, suponha que, contudo, que uma autarquia foi vítima de grande esquema criminoso que desviou vultosa quantia e gerou grande repercussão na imprensa, acarretando descrédito em sua credibilidade institucional. Neste caso, os particulares envolvidos poderiam ser condenados a pagar indenização por danos morais à autarquia? Pessoa jurídica de direito público tem direito à indenização, sim, por danos morais relacionados à violação da honra ou à imagem, quando a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre os demais jurisdicionados em geral for evidente. Nos 3 julgados acima mencionados, nos quais o STJ negou o direito à indenização, o que estava em jogo era a livre manifestação do pensamento, a liberdade crítica dos cidadãos e o uso indevido de bem imaterial do ente público. No caso concreto, é diferente. A indenização está pleiteada em razão da violação à credibilidade institucional da autarquia, que foi fortemente agredida em razão dos crimes praticados contra ela. Fim.